Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as cotações no dia de ontem e o que a gente teve aí mexendo com o mercado. Bom, vamos falar aqui primeiramente sobre a agenda de ontem, né, que ela mexeu bastante aí com os mercados. A gente tinha 9h30 da manhã a publicação lá nos Estados Unidos de vendas no varejo. A gente pode ver que o núcleo veio acima da expectativa, veio 1,1% contra a expectativa do mercado de 0,5%. Negativo, tá, pessoal? Aqui indica que mais consumidores estão consumindo mais, esse que é o ponto. E a inflação tende a ficar mais alta lá nos Estados Unidos por mais tempo, né? E a gente teve a vendas no varejo global aqui também vindo acima da expectativa, ou seja, mais um dado negativo para as bolsas e positivo para o dólar. Por quê? Basicamente porque mantém aí a taxa de juros mais alta por mais tempo, fazendo com que mais fluxo de dinheiro vá para os Estados Unidos e invista lá em renda fixa, ou seja, investidores globais e também dos Estados Unidos buscando renda fixa como uma fonte de renda porque está pagando 5,5% em dólar, tá, pessoal? Então é bastante coisa. E quando a gente tem uma perspectiva de cortes menores, ou seja, no começo do ano falavam em 6 cortes, depois passaram a falar em 4, depois em 3, passaram para 2 e agora, quem sabe, realmente o Bostic, que foi o único membro ali do FONC a falar em apenas um corte no ano, esteja mais correto que todos os outros, né? Então é isso que acaba preocupando os mercados. Fora isso, a gente também teve 10h30 da noite ontem sendo publicado dados de PIB lá na China, que veio acima da expectativa do mercado. A expectativa era de um crescimento de 4,8 e veio um crescimento de 5,3 no acumulado, aí, né, no anual. Basicamente, abrindo o dado, isso traz o quê? Que a China ela está sim crescendo e não tem a necessidade de fazer novos estímulos. E isso acaba preocupando o mercado no sentido de que o que foi que causou o problema maior na China vai ser deixado realmente de lado, que é o setor de construção civil. E por que que isso é importante? Mesmo com um dado forte, que seria bom economicamente falando, né? PIB acima, por que que ele é ruim? E a gente já vai ver como isso é ruim na bolsa chinesa, né? Basicamente porque mudando, fazendo essa migração de setor de construção civil, que eles tinham antes, que era muito forte, você deixa de ter uma ampla gama de empregos sendo produzidos. No setor de construção civil, então, eram empregados muito mais jovens, principalmente jovens, que hoje quem sustenta as famílias, basicamente, né? Porque em cima do controle de natalidade da China, o que se teve? Basicamente, você não podia ter mais do que um filho e o que vai sendo produzido? Você vai produzindo mais pessoas dependentes do que pessoas para gerar riqueza, né? Ou seja, você tem ali um filho para cuidar de 2 pais e 4 avós em muitos casos. E isso acaba sendo muito ruim para as famílias que acabam se tornando mais dependentes do governo chinês, tá? Basicamente isso. E com esse novo modelo de economia que eles têm, que é realmente pautado em alta tecnologia, eles acabam criando menos empregos porque você tem mais máquinas trabalhando nos lugares deles, né? Diferente da construção civil, onde você tinha realmente a demanda maior por mão de obra humana. Então esse PIB crescendo mostra que de fato o plano deles de migração, do que eles vão fazer, o que eles vão exportar para o mundo, está se concretizando. Eles estão fabricando mais carros elétricos, são líderes hoje nesse mercado, seja com BYD, que a gente vê aí até aqui no nosso estado, nossa cidade, tem bastante rodando já, mas também tem aí a Xiaomi, que já vem com uma linha de produtos extensa e agora vem fabricando carro também, né? Vendeu já 25 mil unidades no único dia. E isso vem mostrando que a China realmente está migrando a sua forma de produção e o que ela vai exportar para o mundo. Então, a princípio, eles estão focando mais em tecnologia em termos de carros elétricos, baterias e painéis solares, mas nessa linha, deixando de lado a outra fonte que seria realmente a parte de construção civil.
E também a gente vê que os depósitos aumentam, ou seja, os chineses estão guardando mais dinheiro em poupança, consumindo menos internamente, seja alimentos ou seja outro tipo de produto, tá? E isso acaba gerando uma deflação interna maior, ou seja, a economia vai travando cada vez mais. E a gente pode ver isso aqui através das bolsas, né? Então, com esse dado de PIB, que seria bom, como eu comentei para vocês, abrindo o dado a gente vê que não é tão bom assim, a gente vê Xangai, aí, a bolsa chinesa, caindo 1,65%. Ásia e Pacífico inteira no negativo. Hang Seng, que seria a bolsa de Hong Kong, cai 2,12%. Japão caindo 1,88%. Coreia do Sul 2,28% e a Austrália, que é um grande parceiro comercial, principalmente na parte de mineração, caindo 1,81%. Outro dado que mostra esse reflexo de tudo que eu comentei é aqui o minério de ferro caindo 1,49%, mostrando que realmente não devemos ver estímulos nessa parte de construção lá na China. Isso também desencadeia outros problemas, como o menor consumo de proteína animal e também de alimentos, tá? Impactando nas commodities agrícolas. Agora vamos dar uma olhadinha como é que estão e como é que foram as negociações ontem aqui nos gráficos. Deixa eu só trocar a lista aqui. Aí. Adicionei aqui para a gente ter uma noção o minério de ferro, tá pessoal? O minério de ferro caindo, né? Ele chegou a produzir um fundo ali no final de março. Desde então vinha subindo e agora vem fazendo essa queda um pouco mais forte de 1,42%. E já veio uma queda bem grande, né? Lá dos 144 dólares por tonelada chegou a cair aqui a 96 dólares e 40. Lembrando que abaixo dos 100 já é um patamar bem ruim para Vale do Rio Doce, nossa empresa aqui no Brasil, uma das maiores do nosso índice. E hoje, enfim, a gente vê aí o minério caindo. Também vemos caindo o petróleo que no dia de ontem chegou a fechar em alta, trabalhou durante o dia todo em queda, conseguiu se recuperar aí ao longo da tarde e acabou fechando com uma alta de 0,19%, porém hoje já cai 0,72%. É claro que ainda se mantém acima daquele patamar da sua região de suporte nos 83,52. Óleo de palma caindo muito forte também. A princípio não conseguiu chegar lá no primeiro alvo que a gente tinha, né? Em 4.493. E agora ficou mais feia a situação aqui do óleo de palma. A princípio falhou, né? Falhou o movimento e vem deixando já aqui uma inversão. Caindo no momento 3,09%. Ontem também caiu 1,82%. E por que eu digo que agora mudou o cenário? Basicamente porque ele não conseguiu se manter acima do fundo anterior, que seria aqui nessa região dos 429, desculpa. Deixando então uma perspectiva de que esse preço ele pode vir buscar o próximo suporte aqui na casa dos 3.832. Vou deixar marcado aqui. Esse seria o próximo suporte aí para o óleo de palma. E vale lembrar, né, pessoal, que a gente vem comentando que o óleo de palma ele estava muito caro em relação ao óleo de soja e algumas das coisas deveriam acontecer. Ou o óleo de soja subir mais ou quando caíssem que o óleo de soja caísse menos para compensar essa diferença entre eles. Por quê? Porque o óleo de palma ele é um óleo menos nobre do que o óleo de soja. O óleo de soja, inclusive, ontem caiu também, 0,92%. Todo o complexo da soja caiu. E o óleo caiu 0,92%. E hoje vem caindo já 1,19%, chegando já no segundo alvo que a gente tinha traçado a semana passada, se eu não me engano, tá, pessoal? A gente projetou, né, aquele pivôzinho, a formação do pivô de baixa aqui. E a gente tinha um alvo primário em 45,64 e depois em 44,67, que seria basicamente as mínimas do ano. E aparentemente o mercado vem em busca desses patamares aqui para o óleo de soja, mas de novo caindo menos do que o óleo de palma, né? Caindo 1/3 basicamente do que caiu o óleo de
palma no dia de hoje. Soja em grão ontem, como eu comentei, também caiu, né? Todo o complexo caiu. Caiu 1,34%, 15 cents por bushel, bastante coisa. E hoje está no 0 a 0, estável até o momento. Lembrando que esse é o pregão noturno, a gente tende a ver mais volatilidade, mais direção no pregão regular. Para o farelo, a gente teve uma queda também de 1,71% e hoje o farelo vem se recuperando 0,47%. O farelo aqui que dos três foi o único que não conseguiu produzir pelo menos algum movimento que saísse fora dessa região de lateralização, né? Então ele segue dentro deste caixote e o seu suporte lá em 323. O trigo ontem também caiu 0,76% e hoje vem caindo 0,45%, abaixo da sua região de suporte, que agora virou uma região de resistência novamente, né? Nos 5,56 dólares por bushel. Milho também caiu ontem 0,92%, milho lateralizado lá em Chicago. Isso aqui já não faz mais sentido. A gente tem aqui resistência em 4,47 dólares por bushel e temos o suporte em 4,24. Vamos ver aí o que o mercado vai produzir, se ele vai conseguir retomar aqui a sua tendência de alta e passar esses 4,47 ou se ele vem para perder esses 4,24. No Brasil, o mercado conseguiu produzir uma alta, apesar da queda lá em Chicago. A gente teve uma alta de 1,92% no nosso mercado. O contrato maio subiu aí basicamente 1,10 por saca, fechando cotado aí na casa dos 58,50. Tendência aqui ainda segue de baixa, não temos nenhuma alteração ainda do movimento. Isso aqui só vai mudar de cenário caso consiga fechar acima dos 59,65 para o milho brasileiro, contrato maio. Dólar contra as principais moedas do mundo segue muito forte, tá, pessoal? Não é só aqui no Brasil que vem subindo bastante. A gente vê isso ao redor do mundo por conta daquelas questões que comentei no começo do vídeo. A princípio, a gente teria aqui um alvo para esse dólar na casa dos 106.717 pontos, tá? Está indo em busca deste patamar. No momento, está zerado, né? 0 a 0 aqui para o nosso dólar contra as principais moedas do mundo. Bolsas. Aparentemente, Estados Unidos engatou aqui uma correção mais forte. A gente viu o S&P 500 na sexta-feira cair 1,38% e ontem cair mais 1,25%. Então, quedas bem interessantes. A média já vai se inclinando para baixo, perdeu aqui o seu suporte imediato e, a princípio, aí, o mercado vem para buscar patamares mais baixos. Temos aqui também na bolsa da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, um movimento de queda. Na sexta-feira caiu 1,59% e ontem caiu mais 1,65%. Também deixando ideias de que pode vir mais baixo. Seu próximo suporte fica ali na casa dos 422 pontos. Mais ou menos aqui, tá? Um pouquinho para baixo. O Ibovespa ontem, nossa bolsa também caiu, tá, pessoal? Vem já de uma sequência de queda de 4 dias aí. Na sexta-feira tinha caído 1,14% e ontem caiu 0,49%. Aqui a gente começa a entrar numa região de bastante dificuldade, bastante resistência para a Bolsa Brasileira. Na região dos 124.500 pontos, a gente tem um ponto bem forte, bem relevante para a nossa Bolsa. Agora, voltando aqui para as demais movimentações do dia, a gente tem a Europa também toda no negativo no dia de hoje, um dia pesado, tá, pessoal? Eurostoxx caindo 0,94%, destaque de queda fica para a Bolsa Londrina, caindo 1,25%, mas toda a Europa cai e cai próximo de 1%. Futuros dos Estados Unidos estão no positivo no momento, não é relevante esse movimento que eles estão fazendo no momento. S&P 500 sobe 0,23% e Nasdaq 0,16%, uma alta muito tímida perante aí o sentimento global de queda, né? Então pode ser que a gente veja na abertura do mercado à vista, às 10h30 da manhã, estou aqui se invertendo e indo para o negativo.
O dólar, como eu comentei, estável aí contra as principais moedas do mundo e mais forte contra moedas de países emergentes. Então a gente pode esperar aqui uma continuidade do movimento de alta para o dólar no Brasil e um movimento de queda para a bolsa. Até porque, como comentei, das commodities não agrícolas que impactam nas duas principais ações aqui da nossa bolsa, a gente tem o minério de ferro caindo 1,49% e o petróleo caindo 0,35%. Então, o Vale e Petrobras têm uma perspectiva um pouco mais negativa. Olhando aqui para a agenda no dia de hoje, o que a gente tem? 9h30 da manhã, licença de construção lá nos Estados Unidos. A gente vai ter também 9h30 da manhã tudo relacionado à parte de construção, tá? Construção de casas novas e também o mensal. Temos o de março e o mensal, tá? Basicamente, esse dado aqui é a mesma coisa de sempre. Se ele vier bom, significa que é ruim. E se ele vier ruim, significa que é bom, tá? Porque se tem mais gente construindo, quer dizer que tem mais gente gastando, mais gente consumindo, a inflação não cede. E, pessoal, já é exaustivo, eu sei, a gente vem falando disso já faz pelo menos uns 2 anos, eu acredito, que a inflação nos Estados Unidos é o ponto-chave aí da economia global para os dias atuais, tá? Porque basicamente isso desencadeia muitas outras coisas no mundo. Então, se eles seguem com uma inflação forte, seguem com a taxa de juros mais alta por mais tempo, outras economias acabam deixando de tomar uma atitude, como por exemplo mesmo a China, que não vem cortando, não vem fazendo mudanças nas suas taxas de juros, esperando uma movimentação dos Estados Unidos e também lá na Europa. E com uma inflação mais alta, a gente tende a ter um consumo menor no mundo e também economias patinando, né? Elas não conseguem se desenvolver muito bem com uma inflação mais alta. Então, a princípio, o que o mundo inteiro quer ver é essa inflação dos Estados Unidos abaixando, porque basicamente eles são o coração da economia mundial. Se eles vão bem, teoricamente, o resto do mundo também tende a ir bem. A gente vai ter 10h15 da manhã produção industrial nos Estados Unidos, tá também legal para a gente ver como é que tá. Se a produção industrial também vier mais forte, significa a mesma coisa do dado anterior. 1h30 da tarde a gente tem discurso do Williams, que é um membro do FONC, que também é bacana de acompanhar, para ver quais são as perspectivas deles para frente, se a gente vai ter cortes de juros, quando que vão começar. A princípio, pelo que a gente vê na Fed Watch, as apostas maiores estão para um corte na taxa de juros na reunião de setembro apenas, tá, pessoal? Vocês veem como vai se alongando, né? No começo do ano a gente tinha perspectivas de corte de juros já na reunião de maio. E a princípio a gente não vai ter esses cortes de juros, tá? E de novo diminuiu aí a perspectiva do número que a gente vai ter, né? Se vai ser 6, 4, 3, 2, 1, a gente só vai saber lá na frente, né? 2h15 da tarde a gente tem discurso do homem, Jeremy Powell, presidente do Fed, é quem realmente comunica tudo aí e dá o tom do que vai ser para frente, né? Então esse discurso aqui é super relevante, tende a trazer bastante volatilidade para o mercado. E seria isso para a agenda de hoje.